Estamos começando o nosso último episódio dessa primeira temporada, Quem Faz Nascer e Crescer, onde a gente está conhecendo um pouco mais sobre as histórias, trajetórias e propósitos dos nossos profissionais que compõem a equipe Nascer e Crescer. E hoje a gente vai conversar com a doutora Nádia, que está aqui com a gente, vai contar um pouco sobre a carreira, sobre quem é a doutora Nádia além da profissão e como ela chegou na Nascer e Crescer. É claro que a gente vai conhecer muito mais, a gente vai saber muito mais sobre tudo que a doutora Nádia faz, o que a Nádia faz. E nas próximas temporadas, então, vocês já fiquem ligados, porque ainda vai ter muita doutora Nádia aqui nas próximas temporadas. E para começar, eu queria agradecer por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agradecer por você ser parte da Nascer e Crescer e também desse projeto Pode Nascer e Crescer, né? E eu queria que você começasse contando um pouco mais pro pessoal quem é você, além da profissão. Ai, Rafa, eu quando penso assim em mim mesma, penso nos meus dias e em quem eu sou, eu não consigo te dar uma resposta assim muito difícil, exata, né? É uma pergunta difícil, até porque depois que você trabalha há muitos anos naquela profissão, a sua existência meio que se mistura com ela, né? Mas acho que dá para eu dizer que eu sou uma esposa apaixonada e mãe de 2 crianças lindas. Parece que é pouco, né? A gente se resumir em mulher, esposa e mãe. Mas eu acho que é bem o que você falou mesmo, né? Traduz o que a gente vive, o que a gente é para o que a gente vive, né? E... Ai, já começa emocionada! Ai, meu Deus! Vamos contar um pouco... como foi a sua escolha? Como é que você chegou na pediatria? Como você caminhou para chegar até aqui? Porque hoje você é uma médica que eu posso falar tanto como colega de trabalho, né? Que hoje a gente trabalha junto, a gente já trabalhou anteriormente juntas também. Mas eu posso ver também como uma profissional que atua com bebês e crianças. E como mãe, o quanto você é uma pessoa, uma profissional extremamente recomendada, bem recomendada, reconhecida nessa atuação com a pediatria, com a neonatologia, como docente também que você é. Então vamos contar um pouco para o pessoal toda essa trajetória, como é que você escolheu a medicina e como é que você foi aí direcionando a sua área de atuação para pediatria e se especializando e para os cargos que você tem hoje. Bom, você sabe que eu percebi depois que eu escolhi ser neonatologista antes de escolher ser médica. Olha! E... Quando eu estava no 3º colegial, eu fui visitar um primo que tinha nascido, filho de uma prima. E eu nunca tinha ido assim para hospital, eu nunca tinha ido visitar um recém-nascido, nunca tinha visto um recém-nascido tão novinho. E eu fui para esse hospital visitar, então, essa minha prima, e eu nem sei por que a gente foi, porque, né, visitar recém-nascido, né, até um dia a gente pode conversar sobre isso, né, mas, poxa, vai visitar um recém-nascido no hospital, né, filho da minha prima. Mas, enfim, eu fui visitar esse recém-nascido, e quando eu cheguei no hospital e que eu vi aquele bebê, eu fiquei muito fascinada. Eu fiquei impressionada com imaginar que até o dia anterior eu tinha visto minha prima grávida e que dali a alguns instantes estava aquele bebê ali, vivo, saudável, do lado de fora, sabe? Da barriga dela. E aí eu percebi que eu queria ser médica. Falei, nossa, esse negócio de medicina aí parece muito interessante. Eu percebi que queria, né, ir para estudar medicina e depois... Durante a faculdade, eu tinha certeza que eu ia ser hematologista e que eu ia fazer transplante de medula. Meu Deus! E já estava decidido, fiz estágio nisso quando eu estava no 5º ano da faculdade. Mas aí, quando eu estava no 2º semestre do 6º ano, eu passei por um estágio da neonatologia.
E quando eu passei por esse estágio, eu fiquei fascinada com os recém-nascidos de novo, e daí eu me lembrei por que eu tinha escolhido ser médica, por que eu tinha escolhido ir para, né, para aquela profissão e não para tantas outras que eu tinha pensado, né? Eu gosto muito de arquitetura, então eu pensava que talvez eu fosse para essa área. E daí quando eu passei por esse estágio, eu percebi que era isso que eu queria, que eu achava, né, mesmo por mais que eu gostasse de hematologia e de transplante de medula, que eu gostava, que eu ficava fascinada pelos recém-nascidos. Então foi assim que eu decidi ir para neonatologia. E para você fazer neonatologia, você primeiro tem que fazer pediatria geral. Então, quando eu estava no 6º ano, eu prestei a prova para residência de pediatria geral, e depois da pediatria geral eu prestei a prova para residência de neonatologia. E então, quando eu fiz pediatria, eu já fiz pediatria sabendo que eu ia ser neonatologista depois. E que olhando para trás eu percebo que eu fiz medicina já sabendo que eu ia ser neonatologista, mas não sabendo na época, né? Que lindo! É aquela história de que foi a Neo que te escolheu. Parece que né? Sim. E, bom, daí depois que eu terminei a faculdade, eu atuei em unidade neonatal, né? UTI neonatal principalmente. Fiquei durante alguns anos em UTI neonatal, em UCI, que é a unidade de cuidado intermediário, alojamento, sala de parto. Mas depois eu percebi que a neonatologia, ela tinha muito mais do que isso, que eu não tinha chegado ainda nessa parte da neonatologia. E eu comecei a fazer consultório de neonatologia, eu comecei a trabalhar com os recém-nascidos no meu próprio consultório. Nesse meio tempo eu fiz um mestrado, e aí a hematologia apareceu um pouco, porque o meu mestrado foi sobre transfusão de concentrado de hemácias em recém-nascidos. Olha. Então não deixei tudo de lado ali da hemato. Então foi assim que eu cheguei, né? Cheguei no meu momento profissional atual, assim. Você fez a sua graduação, residência, mestrado, você fez na Unesp em Botucatu? Eu fiz tudo em Botucatu, sim, né? Sim. E atualmente você é docente também do curso de medicina? Sim, aqui em Bauru eu trabalho na Uninove e dou aula de pediatria, mas também de outras disciplinas, sim, né? Mas principalmente de pediatria para o curso de medicina da Uninove, sim. E aí concilia o consultório com a docência? Com a maternidade, com a vida. Plantões. De tudo um pouco. Tudo um pouco. De tudo um pouco. Mas isso é muito bom, né? E eu acho que de tudo que você contou, o que eu vou te perguntar agora, acho que você já falou um pouco, mas eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre o que mais te encanta na sua área de atuação. A neonatologia, ela trabalha então com os primeiros dias de vida, assim, de um bebê, né, de um recém-nascido. Principalmente os primeiros 28 dias, né, por definição, que é um recém-nascido. Né? E a transição da vida intrauterina para a vida extrauterina, eu acho que eu posso dizer que é das coisas que mais me fascina. Então, perceber tudo que muda num recém-nascido para que ele seja um bebê aqui do lado de fora, saudável, respirando, com o coração batendo, mantendo a temperatura, perceber a força desses bebês, porque tem sim os bebês que são prematuros, que são bem pequenininhos, mas os bebês saudáveis, eles também passam, né, por essa transição, e isso é um desafio biológico, né, para eles. Demais. Então, acho que essa transição dos primeiros dias, a transição para a vida extrauterina e a força desses bebês é o que mais me fascina. Ai, é incrível mesmo. E você... Existe algum mito, assim, na sua área de atuação, acho que especificamente na neonatologia, talvez, pediatria, que você acha que seria importante desconstruir? Penso que sim. Todas as vezes que você fala para alguém que um médico é neonatologista, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? UTI neonatal. É verdade.
né? Então, saber que o neonatologista cuida de recém-nascidos, cuida de bebês saudáveis, cuida de mulheres que estão durante o pré-natal pensando em como vão ser seus partos, como que vão ser os primeiros dias. Então, perceber que o neonatologista ele tá muito além da UTI neonatal, eu acho que é um dos grandes mitos. Pensar no acompanhamento de bebês que tiveram complicações de prematuridade também, né? Isso está dentro da neonatologia. Então, tirar um pouco o entendimento de que a neonatologia se resume à UTI neonatal, aos partos de risco, às internações hospitalares. Vai muito além. É o consultório, é a consulta de pré-natal, é o segmento do recém-nascido. Então, acho que isso seria algo que faria muita diferença para uma família saber, né? Perfeito. E eu acho que isso vai de encontro também ao que eu ia te perguntar agora, que o que geralmente as pessoas ou as famílias não conhecem sobre o trabalho do neonatologista, que as pessoas geralmente não sabem sobre essa atuação, né? Acho que saber que o neonatologista existe já é fascinante, porque é possível que de repente a família pense, bom, eu preciso ter um pediatra. E nem todo mundo sabe que existe o neonatologista. Às vezes pode ser que as famílias achem que o que existe é um pediatra. Eu preciso ter um pediatra para o meu filho. Mas saber que existe mais uma formação, são mais anos de formação depois da pediatria para você ser neonatologista. Então, realmente é um olhar diferente. Então, saber que existem os neonatologistas e saber que a neonatologia ela atua na consulta de pré-natal da gestante. Então, uma gestante que está ali 32, 33, 34 semanas, mas pode ser antes. Eu já vi gestantes mais cedo, já teve gestante que eu fiz mais de uma consulta de pré-natal, porque elas tinham muitas dúvidas, né? Então, saber que o neonatologista vai atuar na consulta da gestante, vai atuar no parto, mesmo de bebês saudáveis, não só de bebês de risco, vai atuar na permanência hospitalar dos recém-nascidos. Então, os bebês que estão ali no quarto com a mãe, em alojamento conjunto, saudáveis, eles são assistidos pelo neonatologista. Esses bebês, depois que recebem alta, eles precisam também de um acompanhamento especializado no período neonatal, principalmente, né, os recém-nascidos, então o neonatologista atua nisso. E o inverso também, saber que o neonatologista ele também é um pediatra geral. Então você pode ter um médico neonatologista que acompanha seu bebê ali no período neonatal e depois você opta por seguir com um pediatra geral. Então você começa acompanhando com um neonatologista e depois continua com outro profissional. Mas você pode optar por continuar com esse profissional. Perfeito. Que ele é capacitado para fazer todo o segmento de puericultura das crianças, né? Era isso mesmo que eu ia te falar, te perguntar. Só para esclarecer para o pessoal, que não é porque você é neonatologista que você iniciou todo esse cuidado extremamente especializado ali, né, nesse período do recém-nascido. Isso não significa que você vai ter que interromper ali o acompanhamento, não, né? Porque você é pediatra também. Sim, é uma possibilidade caso a família queira, porque tem famílias que, de repente, elas têm um pediatra com o qual elas querem acompanhar. Sim. Mas elas gostariam de poder ter um acompanhamento com um especialista nos primeiros dias de vida do bebê, no período neonatal. Então, a família pode escolher acompanhar depois com um pediatra que ela já queria acompanhar e com um neonatologista no começo da vida. A gente faz relatórios, informa o que foi feito, como que aquele bebê evoluiu e essa criança vai ser acompanhada com outro colega. Mas também existe a possibilidade de um bebê que começou o acompanhamento com um neonatologista seguir acompanhando com um neonatologista. Porque para você ser neonatologista, você é um pediatra geral. Exato. Então, você pode acompanhar com esse profissional, fazer tanto o segmento de puericultura dos primeiros anos de vida, até, né, o quanto um pediatra geral puder acompanhar, né? Chegar lá na adolescência, tamo aí. Perfeito. Então a gente vê que realmente muito especial e vantajoso, né, ter esse olhar tão especializado mesmo, refinado
desde os primeiros dias de vida, desde as primeiras horas de vida, vamos dizer assim, né? Sim. E ter essa possibilidade de seguir com esse acompanhamento. Sim. A gente vai falar muito ainda sobre diversos temas. Nas próximas temporadas a Nádia vai continuar aqui com a gente, ela é parte desse projeto. Então vocês já podem ir mandando dúvidas, sugestões, curiosidades que vocês gostariam de saber, porque a Nádia vai estar aqui para responder e para esclarecer pra gente, tá bom? Vamos contar pro pessoal como é que você chegou na Nascer e Crescer? Ai, meu Deus. Bom, eu já conheço a Rafa há alguns anos, né, Rafa? E sempre admirei muito o seu trabalho, admirei muito a forma como você acompanha as crianças, a forma como você atua profissionalmente. E ter a oportunidade de trabalhar com você e de estar dentro de uma equipe com valores tão sólidos como o que eu observo aqui no espaço, aqui no Nascer e Crescer, isso para mim faz muita diferença. Então eu cheguei aqui desse jeito, pela construção diária do que você construiu ao longo desses anos. E eu posso falar assim que é muito importante, especial, porque a Nascer e Crescer não começou de uma forma assim direcionada no sentido de eu saber exatamente o que ela seria, né? Mas os caminhos foram conduzindo para o que ela é hoje. E o que você falou, eu reconheço muito exatamente isso, né? Que isso foi sendo construído. E num dado momento eu entendi que toda a equipe, tudo que a gente tem aqui, era muito importante ter um pediatra, era muito importante ter um neonatologista, pensando justamente no que a gente quer oferecer, que é esse acompanhamento, esse olhar tão de apoio, de suporte, que vai muito além de apoio técnico, sabe? Então, para mim fazia todo sentido ter aqui um pediatra, mas que eu sempre falava para todo o pessoal aqui, a gente precisa de um pediatra, mas que tenha a mesma energia, a mesma essência, o mesmo propósito da Nascer e Crescer, que é exatamente o que você está falando. Para a gente realmente conseguir acompanhar o nascer e o crescer dessas famílias, dessas crianças, dessas mães que confiam no nosso trabalho, que confiam na gente desde, muitas vezes, antes mesmo de estar grávida, antes mesmo de saber que tem um bebê ali. E então pra gente é uma alegria imensa, é realmente a confirmação de que a gente tá no caminho, assim, sabe? Eu já falei isso para outros profissionais, mas eu acho que todo mundo que tá aqui, eu sinto muito isso. Essa confirmação da gente estar no caminho certo, de todo mundo ter o mesmo propósito aí de oferecer toda essa tranquilidade, todo esse acolhimento, que vai muito além, né, da parte clínica e técnica científica, né? Então é muito bom pra gente ter você aqui, é muito especial. É uma alegria pra gente somar, né? Sim. Pra realmente conseguir alcançar esse objetivo. Eu queria que agora você deixasse uma mensagem para as famílias que estão assistindo a gente, para as mães de bebezinhos ou que querem ter um bebezinho, não sei. Porque a gente vai, como eu falei, conversar muito. Hoje foi mais para a gente conhecer um pouco mais da Nádia. E vamos falar para o pessoal aí, deixar uma mensagem. Eu penso que quando a gente decide ter filhos, a gente quer muito que os nossos filhos estejam bem. A gente quer que eles cresçam saudáveis, felizes, que eles nasçam e cresçam bem. Então, a gente poder contar com uma equipe que vai dar esse suporte pra gente faz muita diferença. Então, quem agora está num período de gestação, parto, puerpério, acho que é importante saber que o Nascer e Crescer está aqui, que eles têm aqui, que as famílias têm aqui esse espaço que eles estão procurando
de acolhimento, de profissionalismo, de técnica, de escuta. Então, contar com um espaço como o nosso faz muita diferença, e eu espero que isso possa trazer alívio, possa trazer uma calmaria para um momento, às vezes, bem delicado das nossas vidas, né? Delicado, especial e desafiador muitas vezes, né? Sim. É para isso que a gente tá aqui mesmo, exatamente. Sim. Ai, obrigada! Obrigada para vocês também, muito obrigada por ficarem aqui, por estarem conosco. Essa foi a nossa última apresentação, né? O nosso último episódio dessa primeira temporada, que foi tão especial, com tanta história que nem eu mesma conhecia, dos nossos colegas, dos nossos profissionais. Eu espero que vocês tenham gostado, mas não esqueçam que nas próximas temporadas a gente vai falar muito de forma mais aprofundada sobre diversos temas que a gente sabe que é de interesse das famílias, das mulheres, das mães, tudo relacionado a esse universo do nascer e crescer. Então, obrigada mais uma vez e não se esquece de ficar com a gente, porque aqui você pode nascer e crescer.